Se você chegou nesse vídeo é porque tu quer saber se o plano de saúde ele tem ou não a obrigação de custear o procedimento robótico. Independente de qual seja a técnica, de qual seja o procedimento, se esse procedimento sendo realizado por meio de um robô, que é como chamam os maquinários mais complexos, que permitem uma menor margem de erro, de maior segurança para o paciente, será que o plano ele tem ou não o dever de custear esse tipo de procedimento? Então, fica até o final que eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista e atuante na área da saúde, vou te explicar com todos os detalhes o teu direito, tá bom? Primeiro, você tem que entender, eu fiz uma breve introdução aqui no início, mas você tem que entender qual que é a diferença do procedimento pela via robótica do convencional. Essa é a primeira questão que você tem que compreender para entender o que eu vou te explicar na sequência e o porquê, tá? Primeiro, quando a gente tem um procedimento na modalidade robótica, então, por exemplo, uma cirurgia no rim na modalidade robótica, ela é muito menos invasiva do que realizada pela técnica convencional, que normalmente é um ser humano realizando. Então, a incisão feita é muito menor, o tempo de recuperação é muito menor, o risco para o paciente é muito menor, a probabilidade do procedimento cirúrgico dar errado é muito menor pela via robótica. E hoje em dia tem alguns médicos que, inclusive, eles não estão fazendo o procedimento sem ser pela via robótica. Eles têm optado muitas vezes em realizar e recomendar pela via robótica pela segurança que isso traz ao paciente. Mas tem uma questão. Hoje em dia, os planos eles têm se negado a autorizar os procedimentos pela via robótica, porque eles baseiam isso num parecer emitido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi ali por volta de 2020, 2022, o ano que eles disseram que o plano não é obrigado a custear nenhum procedimento que seja feito na modalidade robótica. Então, o plano ele alega isso, ele alega que a técnica minimamente invasiva não deve ser coberta pelo plano de saúde. Mas isso não é necessariamente verdade. A gente teve agora, no ano de 2025, não sei quando que tu vai estar vendo esse vídeo aqui, mas no ano de 2025 tivemos a ADI 7265. Essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela falou o seguinte, que o plano ele tem que custear qualquer tratamento ou medicamento que esteja incluído no rol, mas ele também tem que custear o que estiver fora no rol se estiver ali preenchido alguns requisitos, como, por exemplo, tiver uma eficácia muito maior para o paciente e caso não tenha nenhum procedimento dentro do rol da ANS com uma eficácia similar. Ou seja, o médico, no momento que ele vai fazer uma prescrição para o paciente, ele não pode deixar de observar aquilo que tem cobertura obrigatória no rol da ANS, tá? E aí tem outros requisitos, tem que ser emitido por um profissional qualificado, ou seja, por exemplo, um profissional com registro ativo no CRM, tem que ter a comprovação por meio da medicina baseada em evidências de que aquela técnica robótica tem uma eficácia muito superior para o paciente do que uma técnica convencional. É uma coisa que o teu médico tem que observar também hoje em dia no momento dele preencher o relatório médico. Tá? Ele tem que dizer lá o porquê que essa técnica é mais indicada para o paciente e a probabilidade também, dizendo com base nos estudos bibliográficos, a probabilidade do êxito dessa cirurgia comparado à cirurgia convencional, qual que é o risco que estaria submetendo o paciente ou deixando de submeter por conta da técnica robótica. Então, tu vai pedir para o teu médico um relatório muito completo, dizendo o histórico de tratamento, a CID da doença, o porquê que esse procedimento é mais indicado, dizendo que não há nenhuma outra possibilidade dentro do rol da ANS, se for o caso, com qualificação similar. E aí, com esse relatório, tu vai submeter o pedido para o teu plano de saúde. Quando tu fizer o pedido para o plano, muito provavelmente o plano vai te negar falando que não tem obrigatoriedade em custear o procedimento
robótico. O plano de saúde, ele sempre vai se limitar àquilo que está no rol da ANS. Se no rol da ANS, no momento que você estiver vendo esse vídeo, já possuir a qualificação, já possuir um procedimento que esteja qualificado na modalidade robótica, perfeito, não tem nem discussão. O plano já tem que custear. Agora, se não tiver, você vai ter que brigar muito provavelmente pela via judicial. Na via judicial, é sempre importante, no relatório médico também, esqueci de apontar, peço desculpas. Tem que informar se é um caso de urgência ou emergência. Se for de urgência ou emergência, você pode pedir uma liminar, tá? Na via judicial, o juiz, ele muito provavelmente vai pedir uma perícia técnica ou um parecer do Natijus para verificar se o plano ele tem ou não o dever de fornecer ou custear esse procedimento pela via robótica. E aí, para mais informações, é sempre interessante que tu busque um advogado especialista na área da saúde. É basicamente isso. Lembrando, vou fazer aqui um resumo geral para você entender. O plano ele tem que fornecer ou tem que custear um procedimento na modalidade robótica se esse procedimento tiver uma eficácia científica muito superior à eficácia do procedimento convencional, sim. Mas aí você tem que ter isso tudo escrito num relatório médico. Lembrando, o juiz ele não é médico, então é por isso que o relatório médico tem que ser o mais completo possível, tá? Outro ponto também que você tem que sempre pedir é, caso você receba uma negativa, você tem que pedir a negativa por escrito. Normalmente eles enviam 24 horas depois por e-mail, então fica atento ao teu e-mail também. Com isso, procura um advogado da área da saúde que ele vai te orientar da melhor forma, tá bom? Por hoje é só, espero que esse vídeo tenha respondido a sua dúvida que fez você chegar até aqui. Me segue também na rede social, Gabriel Bergamo DV, isso tanto no TikTok quanto no Instagram. E deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com quem eventualmente possa se beneficiar dele, tá bom? Até a próxima!